Salve, gente! Estou muito empolgada que a gente está aqui para estudar sobre um tema tão importante, tão amplo e tão imprescindível nesse nosso momento de expansão de consciência, seja desde a consciência da Terra, as nossas próprias, né? E, bem, hoje a ideia é apresentar um pouco do que vai rolar durante esses 6 meses no curso de telepatia, tá? Nesse curso de comunicação telepática. Então, eu peço para vocês que todas as dúvidas que forem surgindo, se puder, deixa nos comentários desse vídeo, tá? Assim também, o YouTube ele já entende que é um vídeo relevante e leva adiante essa informação. Porque, começando, né, pelo nome como a gente divulgou, telepatia para todos, é para que todos mesmo possam ter acesso a essas informações, tá bom? Não são só informações que eu, Andresa, estou trazendo aqui, ou que a Laura trará aqui quando ela vir fazer a aula de alimentação. Vai ter uma aula de alimentação aqui para nos possibilitar ter ainda uma maior ampliação das nossas consciências celulares, né, através de limpezas, caso assim nós desejamos, para que a telepatia ela possa se expandir ainda de uma forma mais natural, mais biológica e mais leve. E então, essas aulas, esses estudos, esse curso também contarão com informações que os irmãos de Novax trarão para cá. Para quem não sabe, Novax é uma nave que nós aqui, eu e a Laura, estamos vinculadas. Na verdade, que os nossos trabalhos estão vinculados, trabalhos terapêuticos, trabalhos que a gente divulga aqui com vocês, com os animais também. E é onde estão os nossos orientadores. Alguns de nossos orientadores estão em Novax, outros estão na cidade de Lotus. Então, esses irmãos de Novax, eles trarão essas informações a respeito da telepatia, a respeito desse desenvolvimento, ou melhor dizendo, né, desse resgate dessa comunicação que a gente tem ativo o tempo todo, só que a gente não percebe. E a gente vai aqui, através desses estudos, compreender também o motivo pelo qual essa telepatia ela ocorre o tempo todo, mas nós conscientemente não acessamos essas informações. Ou elas vêm e a gente ignora. Então, agora, como essa forma de comunicação precisa ser resgatada, dentro desse período, desse processo da transição, a gente precisa tornar esse processo consciente. E essa é a ideia desse curso aqui, para que a gente possa resgatar. E dentro disso a gente vai dissecar mesmo muitas informações, desde o nosso sistema nervoso central, seja ele físico ou espiritual, até as questões alimentares, por isso que eu já trouxe ela aqui, para que a gente possa compreender melhor.
E, bom, quem vai estar mais ativo de Novax dentro desse curso, desse mini curso, é o Nortron. Acho que a grande maioria aqui já sabe. Quem não conhece o Nortron, esse que está aparecendo aqui é o Nortron. Ele é um irmão pleiadiano que nos auxilia aqui embaixo com os nossos trabalhos. Nós trabalhamos junto com ele e ele é um dos nossos orientadores, tá bom? E eu, para quem ainda não me conhece, eu sou a Andresa, cursei medicina veterinária. Hoje eu trabalho com medicina vibracional animal, onde eu atuo de forma vibracional através da paranormalidade, com leituras de aura, bem como leitura do campo eletromagnético, né, que é a mesma coisa, trabalhando, colocando a serviço, na verdade, a minha paranormalidade para os animais e também para os seus tutores. Bem como também atuo como terapeuta para humanos. Algumas pessoas aqui talvez já tenham vindo para alguma terapia. E, bom, de início eu acho que é isso. E a gente vai aqui desenrolando com uns slides que eu trouxe para que a gente consiga compreender de forma mais didática. Mas hoje, na verdade, é mais uma apresentação desse curso, tá? No final aqui, tem muita informação, na verdade, do Nortron também. Ele traz umas informações bem importantes num ponto específico, onde a gente precisa compreender o que é uma telepatia, uma comunicação telepática biológica, para que então a gente possa diferenciar do que é uma telepatia por indução. E tudo isso a gente vai ver aqui. Existem muitos livros que ensinam, né, que trazem as informações da telepatia, ou até mesmo de como desenvolvê-las, e colocam como uma indução mental. Na visão dos irmãos de Novax, em especial do Nortron, que é com quem a gente tem maior troca, com quem a gente mais conversa, segundo ele, a telepatia ela não é indutória, mas sim um compartilhamento de dados. Então, tem uma parte aqui nessa apresentação que a gente vai ver o motivo pelo qual a gente precisa compreender o que estão querendo vender para desenvolvimento telepático hoje em dia dentro de um sistema falho, né? Que vai começar a acontecer a partir de agora. Por isso também que eles trazem esse curso, né? Mas isso a gente vai vendo. E também trago aqui um texto que eu criei para a gente introduzir no curso de telepatia, para a gente começar a pensar mais telepaticamente. Então, eu vou trazer aqui para vocês o que eu montei e vai estar aparecendo aí na tela para que a gente possa acompanhar juntos. Então, eu coloquei ali, né, uma moça com um monte de aparelhagem na cabeça e trouxe, né, o questionamento: o que é telepatia? Para ti, o que é telepatia para ti? Se tu puder, escreve nos comentários o que é telepatia, né? O que passa na tua cabeça quando essa palavra vem. É bem interessante eu escolhi essa imagem aqui, porque a gente vai abordar um tema bastante profundo e delicado em relação a induções, né? Telepatias indutórias. Então eu escolhi essa imagem também porque é uma imagem que remete a um projeto ou um experimento que foi criado nos Estados Unidos, que era o projeto Montauk, sei lá como é que pronuncia, mas a gente vai discutir mais sobre isso e o motivo pelo qual eles criam esses projetos, né? Enfim. Então, o que é telepatia para ti? É isso? É um monte de equipamento colado na tua cabeça, com um radiotransmissor ali para que aquele rádio transmita uma mensagem, ou para captar tuas informações, ou ali tu te enche de papel alumínio para captar a informação, né, na tua antena pineaica, ou umas transmissões de ondas de uma mente para outra. Telepatia para ti pode ser isso?
Aqui mais uma vez um rapaz, né, com a cabeça, com um monte de eletrodo ali, para compreender o que está se passando dentro da cabeça dele. Será que isso é telepatia? Ou aqui um senhor tentando enviar, transmitir um pensamento através da força do pensamento, né? Isso é telepatia para ti? Será que isso pode ser telepatia? Então eu trouxe alguns conceitos para que a gente possa conversar um pouco. Eu trouxe conceitos de dentro da parapsicologia, que embora seja ainda uma psicologia, né, dentro da ciência, que não está amplamente reconhecida, a gente já reconhece cientificamente aqui na Terra alguns pontos bem importantes que a parapsicologia traz. E o quão importante é a parapsicologia para que a gente possa modificar esse sistema que muitas vezes, né, dentro da psicologia, fica tão engessado. Então, a parapsicologia, ela traz que, dentro dos conceitos da parapsicologia, a comunicação telepática é uma habilidade de adquirir informação acerca dos pensamentos, sentimentos ou atividades de outro ser consciente, sem o uso de ferramentas tais como a linguagem verbal, corporal, de sinais ou a escrita. E aí, em partes, aqui eu reconheço toda essa ideia da parapsicologia, né? Que a telepatia ela ocorre com dois seres que estão conscientes daquele processo. Eticamente, isso seria ótimo, porque se eu estou consciente do processo de conversação que tu está tendo comigo, a gente está em conversação, certo? Agora, se eu estou aqui só te induzindo um pensamento e tu não está consciente dessa situação, isso não é uma condução, nem uma conversação, nem muito menos uma comunicação telepática, é uma indução. Dentro desse contexto da parapsicologia, eles estão querendo dizer que de um ser consciente para outro ser consciente é aquele que consegue ter consciência, dimensionar tempo e espaço para compreender aquela informação que tu está mandando, né? Ou que eu estou te enviando, enfim. Porém, se nós pararmos para compreender de fato a multidimensionalidade, eu até trouxe aqui nos próximos slides. O reino mineral, por exemplo, ele não é um reino que a gente pode dizer que a consciência está desperta, né? A consciência está ali, porém adormecida, no sentido de não estar expressando a sua consciência de forma ativa como a gente está fazendo aqui agora, né? Então a consciência está ali parada no reino mineral, a consciência está aqui parada, né? Embora esteja se expressando de alguma forma. Então, a diferença para mim, no meu ponto de vista, é que a parapsicologia traz essa questão do consciente para consciente. Porém, a gente sabe que se a gente conversar com a consciência desse cristal, a gente consegue trabalhar junto com ele, a gente consegue expandir a consciência dele, né? Então, esse cristal, o reino mineral, ele também é telepata, né? Se a gente consegue conduzi-lo a expandir sua luz para todo esse ambiente aqui, nos trazendo uma grande geração de energia, por exemplo, a gente consegue se comunicar telepaticamente com quem ainda não está completamente desperto, né? Porém, o conceito da parapsicologia está incrível, porque tem pontos dentro da psicologia que ainda nem reconhecem a telepatia. E agora, eu coloquei aqui, né? O que é telepatia? Eu trouxe a ciência terrícola, a qual ainda passa por um processo profundo de reformulação de conceitos, pouco a pouco acessa informações de que o espírito e a matéria são milagres de uma coisa só. Com isso, descobrem desdobramentos da capacidade do cérebro, dentre eles a comunicação telepática. Tudo isso graças a essas pessoas, né, que trabalham dentro da parapsicologia, com reprogramação mental, com hipnose terapêutica. E tudo isso a gente já vê a telepatia intrínseca, né? A gente vai ver isso tudo aqui ao longo do curso todo. Mas a gente já nota que a parapsicologia ela já trabalha com a telepatia em si, né?
Isso expande a nossa ciência da Terra, que precisa resgatar suas fontes, suas forças espirituais, né? Aí agora dentro dos conceitos da espiritualidade, a telepatia é a forma de comunicação universal e não apenas entre seres conscientes. Aí ela já traz uma amplidão mais profunda da conversação, como a gente estava conversando aqui dos cristais. Seres que possuem consciência podem conectar de forma receptiva e absorver as informações que conduzimos a eles através dos nossos carregadores ou carreadores universais, que é a nossa mente. E aí eu trouxe aqui para mim, no meu ponto de vista, o que é telepatia, com a minha experiência. Eu não falei, né? Achei bacana falar antes da gente prosseguir. Desde pequena, a minha maior forma de comunicação é a telepática. Eu caminhei muito cedo, eu caminhei com 9 meses. Minha mãe dizia que era um horror, porque ela queria fazer as coisas e eu queria caminhar, correr, né? Com 9 meses. E eu imagino que devia ser uma doideira para ela. Enfim. E só que para falar eu levei um tempo. E hoje eu compreendo que a minha criança, ela se comunicava muito, se expressava muito, mas não de forma verbal. E eu conseguia escutar alguns dos meus orientadores, conseguia escutar obsessores também. Então, a telepatia, ela esteve muito presente na minha vida, porque eu me conecto com alguns dos meus mentores via telepatia. Então, por isso também que um deles, o Nortron, ele confiou essas questões que eles trarão da telepatia para compartilhar com vocês através do meu canal. Só por isso. Porque desde que cheguei aqui, tenho essa facilidade de comunicação telepática. Também não falei, esqueci, mas dentro da medicina vibracional animal, eu trabalho com telepatia, trabalho com a comunicação telepática com os animais, que é essa leitura do campo deles, né? Então, a gente chama dentro da veterinária integrativa, hoje em dia já reconhece, né, esse ponto de conversação com os animais como comunicação intuitiva, mas nada mais é do que uma comunicação telepática. Então, por ter essas facilidades, eu estou aqui também para poder auxiliar de alguma forma todos que quiserem ampliar essa capacidade em si, resgatar esse código. Tá muito frio aqui. Tô enrolada em 300 coisas e tá muito frio, tá fazendo 2 graus. Tô batendo os dentes aqui. A telepatia, para mim, né, a telepatia é a transferência de um pacote de dados contendo informações provindas do campo mental, emocional e espiritual. A telepatia é uma conversação que, para além das formas, pensamentos e sensações, é capaz de transferir uma película de memória ou uma imagem contendo todos os elementos vivos de um alguém para um outro alguém. Algumas pessoas vão até colocar essa minha forma de comunicar telepaticamente como uma característica de autismo, tá? Porque o autista, ele pensa por imagens. Foi comprovado isso em alguns estudos, principalmente nos estudos da Mary Temple Grandin, que é uma moça que está dentro do transtorno, né, do espectro autista, e ela trabalha com bem-estar animal, ela revolucionou as práticas de bem-estar animal por tamanha sensibilidade que ela possuía. E ela traz uma informação em um dos livros dela que o autista pensa através de imagens, ou seja, eu monto uma imagem aqui na minha tela mental, monto essa imagem e através dos condutores eu transfiro para ti. Então, quando eu crio essa imagem, eu coloco toda a composição nela, desde cheiros, desde sentimento, emoção, pensamento, a vibração que eu estou naquele momento,
como está a vibração dessa planta, dessas espadas de São Jorge atrás de mim, dos meus cristais, enfim. Eu crio essa imagem multidimensional, ela nem é tridimensional, e envio para ti. Quando tu tá receptivo, tu recebe todo esse pacote de informação e tu visualiza tudo isso, sente cheiro, sente emoção, recebe o pensamento, né, a condução. Então, mais ou menos é isso para mim a telepatia, e eu quis trazer aqui para vocês já essa ideia, tá? Que às vezes a gente no início do desenvolvimento, no início do desenvolvimento, do resgate desses códigos, a gente pode estar só captando o pensamento, ou tá só captando a sensação, o sentimento, a emoção. Às vezes está num ambiente e recebe muito sentir diferente, né? Às vezes vem até em forma de agonia, porque é muito diferente da tua vibração. Tudo isso são pacotinhos de informação que compõem essa grande comunicação telepática. Então, para mim, a telepatia é isso. A gente vai conversando e a gente vai ver tudo isso juntos, tá? Hoje é só realmente uma apresentação aqui. Então, deixa eu achar aqui que eu saí. Eu trouxe os tipos de telepatia. Alguns dos tipos, né? Outros a gente vai ver no decorrer das aulas, dos estudos. Então, a telepatia, ela pode ser uma telepatia emocional, transmissão de sentimentos ou estados emocionais. Telepatia cognitiva, que é aquela que envolve a transferência de pensamentos, palavras ou ideias. A gente tem a telepatia intuitiva, é uma sensação súbita de saber algo que outra pessoa está pensando ou sentindo. A telepatia espiritual, que é a conversação telepática que envolve a conexão entre uma consciência encarnada e uma consciência que habita outros planos da existência. E aí dentro dessa, da espiritual, a gente tem a telepatia espiritual de luz e a telepatia por indução, ou telepatia, tem gente que chama de telepatia compulsória, telepatia provinda dos irmãos desconexos, né? Desconfederados também. Então, a espiritual de luz, ela é realizada através da conversação com os irmãos positivos, né? Positivados, aqueles que estão trabalhando pela luz, e mentores espirituais que habitam outras dimensões da Terra ou de um outro local do universo. Já a telepatia espiritual por indução, ela é realizada por irmãos do governo oculto e do umbral grosso, geralmente, e por irmãos desconexos de outros orbes e estrelas. Porque daí ela é muito intencional, né? Ela é aquela telepatia que eles estão te manipulando totalmente, porque todos temos um campo mental. Quando a gente está consciente desse campo mental, sabe como ele funciona, sabe o que precisa limpar no campo, enfim, está com o campo límpido, a gente vai ter maior capacidade de discernir quando uma indução chega ou não, né? Agora, se a gente está com o nosso filtro sujo, aí fica mais dificultada as nossas compreensões e muitas vezes a gente pode estar como um boneco ali, né, uma marionete, fazendo mil coisas e nem sabe que está telepaticamente conectado com indutores. E, bom, colocando aqui, né, o tema desse curso central que Novax pediu para trazer, né, dessa forma, telepatia para todos. A telepatia, então, ela é uma comunicação universal porque transcende o espaço bem como o tempo. É possível comunicar com alguém que teoricamente está no futuro ou no passado. Teoricamente, porque a gente tem aqui, né, essa divisão de tempo e espaço, mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo.
E por isso que a gente diz que tempo não existe, né? Mas para nós aqui, para a gente aprender muitas coisas, até mesmo a utilizar as nossas tecnologias conscienciais, a gente está aí com esse tempo. A telepatia, ela é uma forma de transferir informação consciencial através de vibrações e de frequências vibracionais. Tudo é frequência, tudo é energia. Tu pode conduzir a tua energia, tu pode induzir a tua energia, eu posso conduzir ou induzir a minha energia, e tudo isso se sente num grande campo. Mesmo aqueles que hoje ainda não desbloquearam, estão acessando essas informações. Só tem que tirar uma capinha, só isso. Mas a gente acessa essa informação. A gente conversa telepaticamente com a Terra o tempo todo, embora não saiba disso. E aí, quando nós nos conscientizamos, a gente consegue interagir de forma bastante ativa, receber informações, conduzir informações, né? Uma vez que somos células vivas desse planeta. A telepatia é a forma de comunicação universal. É a comunicação que se estabelece entre os universos e, dessa forma, todos os orbes e todas as dimensões possuem esse código. Ou seja, todos os universos que existem conversam com telepatia. A telepatia, ela é a forma de comunicação universal, porque existem locais, existem orbes que não são tridimensionais, né? Então, não tem esse aparelho fonador que a gente tem aqui, que tem um tubo rígido, que tem as cordas vocais dessa maneira. Existem outras cordas energéticas, né? Que fazem ali toda a transmissão daquele som, e esse som ele vem de uma outra forma. Então, para que fosse universal, teria que ser para todos, e não só nestes orbes que teriam esse código ativado. Então se fez, né, a fonte criadora cria essa forma de comunicação que é para todos nós, porque a gente precisa ter esse código ativado na nossa consciência, porque nós somos caminhantes, né, universais. A gente não está só na Terra, só nas Pleiades, só em Sirius, só em Júpiter, só em Saturno, sei lá. A gente fica pipocando os sistemas e quando consegue vai para outro universo, enfim, quando atinge, né, uma quantidade de energia no teu campo, na tua consciência, que tu consegue fazer essa migração, a gente viaja por tudo. Então, se a fonte criadora criasse uma forma de comunicação só para um grupo específico, não seria a fonte criadora, né? Porque a fonte criadora, ela nos cria para que sejamos conscientemente todos iguais, independente do passo que nós tivermos. Tem pessoas que têm o passo mais lento para uma coisa e mais rápido para a outra, e a outra o inverso. E todas estão no caminho, e é isso que importa, né? Então, a fonte criadora, ela cria essa forma de conversação universal. Então, essa é a forma de comunicação que nós encontraremos em todos os lugares que formos. E aí eu trouxe aqui, a gente já conversou um pouquinho, quando falamos dos cristais, quais os reinos da Terra, né, possuem os códigos da telepatia. São todos, né? Então, o reino mineral, ele possui esse código nele. A gente pega o nosso cristal específico que a gente quer trabalhar, que a gente quer ajuda daquela consciência, daquele fragmento de consciência, conversa. A gente aprende no Reiki, né? Quem aqui é reikiano, ou outras técnicas como Tamiana e outras ainda, a conversar com a consciência desse irmão cristal, ativar a consciência desse cristal aqui, para que ele possa nos auxiliar. Aí a gente tem o reino vegetal,
que é o reino que a gente mais precisa olhar, eu diria hoje, o nosso querido reino vegetal. A gente consegue conversar com as nossas irmãs plantas, e se a gente estiver aberto e receptivo, a gente vai receber de volta, sim, uma informação, um sentir. Experimenta. O reino animal, esse aqui conversa muito com a gente o tempo todo, grita. A gente aqui está muito só no fonador e no auricular físico e não consegue compreender o que eles querem dizer. Mas a verdade é que eles recebem muito bem e transferem muito bem já a informação. Então, a telepatia aqui está bem ativada também. Aí o reino nominal, né? As pessoinhas ali com os passarinhos na cabeça, fazendo uma comunicação telepática. Então, como a gente está conversando, a telepatia ela é universal. É para todos, é universal. E eu trouxe assim, é por isso que podemos nos conectar com os cristais telepaticamente, com os vegetais, com os animais, com os hominais, com os humanos da quarta dimensão consciencial para cima. A telepatia está ativa desde a primeira dimensão, né? Os nossos irmãos aqui estão na primeira dimensão e eles são altamente telepatas. Daí eu trago aqui umas coisas para a gente distinguir uma coisa da outra no decorrer do curso também, isso vai ficando muito mais claro. Mas hoje a gente já pode conversar um pouco, porque é interessante a gente já pensar telepaticamente. Telepatia é psicofonia, né? Aí eu trouxe aqui um trechinho escrito bem básico. Psicofonia, no contexto da ciência espírita, é a comunicação de espíritos desencarnados através da voz de um médium. A psicofonia ela é muito mais complexa do que só essa frase, né? Mas a psicofonia, ela é a mente do mentor conectada à nossa mente, né? É para ser o mental superior, né? Às vezes a gente está no mental inferior, vai conectar com o indutor. E aí está transferindo informação também a psicofonia, né? A tecnologia é neutra, a gente que vai dar o tom, né? Harmônico ou desarmônico para essa tecnologia. Então a psicofonia é mente com mente. Geralmente o médium muito conectado ao mentor, e o mentor muito conectado ao médium, através até mesmo da rede de chakras, transfere aquela informação. E aí essa psicofonia ela consegue se estabelecer. Tudo que está na mente do mentor vai vir para o campo mental do médium. O médium vai fazer essa decodificação. A glândula pineal, que a gente vai conversar muito sobre ela aqui ao longo desse curso, ela faz toda a decodificação, faz ali, né, todo o decaimento da informação. Então chega no cérebro físico através dos neurotransmissores energéticos e espirituais que conectam ao cérebro físico, e esse então consegue transformar toda essa rede mental que está sendo compartilhada na psicofonia, na fala, né? Transfere a informação. Então, telepatia, ela se assemelha, pode se assemelhar pela capacidade de os mentais estarem conectados e a informação ser transmitida. Mas ela não é uma psicofonia. Telepatia é clareaudiência. A clareaudiência, dentro dos conceitos da paranormalidade, é a capacidade dos médiuns ao ouvir vozes, som, palavras, ruídos, sem a utilização do sentido da audição física, pois esta está além da percepção normal do ser humano. Normal, né? O que é normal, mas enfim. E é por aí que se manifesta por meio da clarevidência. A diferença aqui da psicofonia é que o clareaudiente, ele não precisa que o mentor esteja conectado nele, na sua rede de chakras, para que ele escute. Ele já desenvolveu uma capacidade de
e escutar tudo que está ali sem que alguém precise estar conectado nele. É o mesmo com a clarividência, por exemplo. O clarividente, que muitas vezes é clareaudiente também, ele não precisa que o médium, que o espírito condutor traga para ele, através do campo mental, toda a informação para que ele visualize, né? Ele não precisa de ajuda. O clarividente, clareaudiente, ele consegue ter esse acesso sozinho, no sentido de ter conseguido aprimorar esse campo e conseguir fazer sozinho. Não que ele não tenha o seu mentor ali com ele, ele tem, né? Porém, são formas distintas de atuação, apenas isso. Nenhuma é melhor que a outra e todas funcionam super bem. Para ser telepata, é necessário uma tela mental? Todos temos uma tela mental. Eu tenho um vídeo aqui no canal que o nome é tela mental. Eu não vou me aprofundar muito nesse tema, porque senão essa aula vai ficar gigante, ela já está bem grande para uma aula de introdução, tá? Mas todos nós temos tela mental, por onde a gente consegue visualizar informações, conduzir informações, transferir informações. O que acontece é que para algumas pessoas essa tela mental já está bem aberta e desenvolvida. E para outras pessoas ainda precisa desenvolver essa tela mental. Mas todos temos uma tela mental. Todos nós conseguimos fazer uma imaginação, né? Então a gente tem que partir desse ponto. Então, para ser telepata, é necessário ter uma tela mental, aí a gente pode colocar aqui uma tela mental ativada, né? Que eu tenho que enxergar a mensagem que eu estou recebendo, eu tenho que enxergar essa imagem que a Andresa enviou para mim, ou eu posso só ter um pensamento, né? E aí a resposta é essa. Existem muitas faixas vibratórias dentro do que é a telepatia, né? E aí vão ter muitas faixas. Tem gente que tem todas as faixas ativadas e tem pessoas que estão ativando. Então, pode ser que eu só receba o pensamento, eu não estou vendo nada, mas eu estou recebendo e aí eu não estou com a minha tela mental ativa. Então, tá tudo certo. Da mesma forma, eu estou recebendo essa informação, né? Ou eu estou só sentindo o teu sentir. Eu estou recebendo, captando a tua mensagem emocional e não estou vendo. Então, não necessariamente eu tenho que estar com a tela ativa, visualizando tudo que chega para ser telepata, até porque todos somos. Aí eu trouxe aqui o SARA, que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente. Eu vou ler aqui e depois eu explico. O Sistema Ativador Reticular Ascendente é uma estrutura crucial do tronco cerebral, responsável por manter a consciência e a vigília. Ele atua como um filtro amplificador de informações sensoriais, enviando-as ao córtex cerebral e promovendo a atenção e a percepção consciente. Ó, por que eu trouxe o SARA? Porque muita gente pergunta se a telepatia ela está muito vinculada às canalizações que eu recebo do Nortron. Se o Nortron ele se conecta comigo por telepatia. E sim, nós conversamos por telepatia. A gente consegue trocar pacotes de informação visual com toda aquela forma que eu expliquei no início, de criar uma imagem, a imagem tem cheiro, cor, enfim. A gente conversa assim. Se estabelece ali uma tela entre nós e a gente compartilha as informações, tá? Até porque geralmente ele não está por aqui, está rodando aí o sistema. Então, como ele anda para lá e para cá, a nossa forma de comunicar é a telepatia, não é psicofonia. E aí eu trouxe o SARA, por quê? Muitos canalizadores, como é o caso aqui, como eu faço as canalizações do Nortron, geralmente quando é com um extraterrestre, é através desse sistema, do sistema ativador reticular ascendente.
Ele fica bem aqui, bem onde está o nosso chakra coordenador. Eu aqui chamo de coordenador. Tu pode conhecer como um outro nome, mas é o chakra aqui da nuca. Toda essa extensão aqui, a gente pode colocar como um sistema ativador reticular ascendente no nosso corpo físico. No nosso corpo perispiritual, ou no nosso corpo espiritual energético, ele é o local que recebe a nossa consciência através dos filamentos de energia que a gente reconhece como cordão de prata. Muita gente reconhece aqui como cordão de prata e outros reconhecem simplesmente como filamento consciencial, né? Esse filamento consciencial, ele traz ali a conexão que a gente precisa ter para que as nossas células todas se conectem com esse sistema. Então, esse sistema, ele é o coordenador de tudo. E é por onde toda a energia do nosso espírito, da nossa consciência, consegue se expressar através de todas as nossas células. Todas as nossas células estão conectadas a esse fluido, esses filamentos de energia que compõem essa grande informação que a gente conhece por conta da ciência espírita como cordão de prata. Então, quando há uma canalização com o Nortron, ele utiliza o meu cordão de prata. Na verdade, ele consegue conduzir a informação dele através desses fios de conexão. E aí eu faço aqui todo o alcance desse pacote de dados, né? O meu corpo faz. Eu fico em segundo plano. Eu gosto de falar dessa forma, porque geralmente é assim. Eu tô ali, tô vendo tudo, tô compreendendo tudo que ele está trazendo, mas estou em segundo plano, porque assim a gente combinou que seria para que os trabalhos pudessem ser executados. E isso não é telepatia, isso é uma condução através dos meus filamentos emprestados, a gente pode colocar dessa forma, né? O canalizador, ele empresta o veículo para que então um irmão de outro orbe ou de outra dimensão possa fazer a condução da informação dentro dos princípios éticos da confederação. Até rimou, né? Mas é isso. Não é a telepatia, o SARA, tá? Quis deixar claro isso, porque muitas vezes pode parecer que um canalizador, ele tá lendo telepaticamente tudo que aquele extraterrestre está falando. Existe esse tipo de comunicação? Existe. Eu faço isso com o Nortron. Quando ele vem, traz alguma informação e eu quero transcrever para vir trazer aqui depois para vocês, eu estou conversando com ele por telepatia. Agora, quando a gente faz as terapias eletromagnéticas fotônicas, a cama pleiadiana de cura da consciência, aí ele está utilizando esse sistema e não a telepatia. Tá? Então, a canalização, até devia ter trocado aqui, né? Devia ter colocado canalização SARA. Não é telepatia, tá? Pra gente conversar e compreender um pouco desses conceitos tão amplos e tão profundos que a gente ainda vem desmembrando, né? Porque a psicofonia é muita coisa. A clareaudiência é muita coisa. O sistema ativador reticular ascendente é muita coisa, né? E assim a gente vai, pouco a pouco, vai estudando isso aí bem a fundo. Mas tem que ser aos poucos mesmo para a gente poder absorver tudo. Então aqui nesse próximo, preciso ter mediunidade para ser telepata? Se a gente colocar mediunidade no contexto de aquela mediunidade ampla, de transferência de cura, né, de passe, de envios de energia, ou aquela pessoa que psicografa, que tem psicofonia, tem a visão, tudo isso, consegue fazer ali a canalização, consegue fazer a transferência da fala, do espírito, a gente pode colocar que não precisa, né? Não precisa ser médium para desenvolver a telepatia. A telepatia, ela é uma forma de comunicação.
Isso vai ficando claro ao longo desses nossos estudos aqui. Aí agora, né? Como diferenciar telepatia de um pensamento criado pela própria mente? Aí às vezes fica difícil, né? Aí eu trouxe a telepatia, né? Transferindo pacotes de dados, downloads telepáticos. Os sonhos são conteúdos telepáticos. Porque essa fala nos traz uma amplidão do que é telepatia. Porque às vezes a gente fica aqui achando que é só receber um pensamento. Mas quando a gente para para pensar que às vezes a gente quer muito lembrar aquele sonho, quer lembrar aquele sonho e aquele sonho vem só em fragmentos. E daqui a pouco aquilo vem com tudo e tu lembra de tudo e tem as sensações e tudo isso. Isso também é uma transferência telepática dos teus próprios pacotes perispirituais que tu consegue fazer a leitura, consegue fazer a condução para o teu campo mais físico para que tu consiga então interpretar aquele sonho ali. Então, a diferença, muitas vezes, entre um pensamento que a gente próprio cria de uma telepatia é que geralmente não vai vir só um pensamento, vai vir alguma sensação. A gente é que tem que aprender a sentir. A gente tem que aprender a observar o que sente quando vem aquele pensamento. E geralmente a telepatia é um pensamento pronto, que a gente não precisa ficar formando e formulando um pensamento. Então essa é a maior diferença. Quando for uma mensagem telepática, ela vai vir pronta, como um pacote de informação que desce, assim, fez download, sabe? Isso é telepatia. Agora, se tu fica ali com o teu pensamento formulando informações, aí não é telepatia, aí é a nossa mente, né? A minha mente, criando alguma conversação ali consigo mesma, e tudo bem. Telepatia e empatia, qual a relação? É possível a gente ser telepata e não ser empático? É, a gente pode ser telepata não sendo empático e trabalhar com a telepatia de indução. Agora, a gente pode ser telepata, ter empatia e trabalhar a partir da empatia com uma abertura maior na ética e na moral. Tudo isso a gente vai ver. Esse aqui é só uma coisa assim para a gente já ir abrindo os caminhos, tá? Mas a relação da telepatia, que ela é uma telepatia orgânica, ela tem uma relação profunda com a empatia. Porque quando a gente é empático ao outro, a gente pode desenvolver laços muito profundos, não é? Não é muito comum quando a gente está em conversação, numa relação, está aprofundando uma relação, ou já tem uma relação com alguém muito profunda, até mesmo com familiares. E aí tu sabe o que aquela pessoa vai dizer. Já não aconteceu isso por aí? E isso tudo é telepatia. A gente faz a telepatia o tempo todo. E quando a gente tem essa habilidade desenvolvida da empatia, a gente consegue abrir mais os canais receptores de informação. Então, quem não tem muita empatia pelos outros, ou não tem muita empatia pelos animais, ou pelo reino mineral, pelo reino vegetal, é necessário desenvolver, porque assim a gente vai estar trabalhando um campo muito sutil em nós, que vai nos proporcionar essa ampliação de consciência para essas conduções nesse tipo de conversação aqui. Toda telepatia ela é positivada e a resposta é não. Se a gente for olhar positivado como aquilo que é de luz, não, né? Porque a gente sabe que irmãos do governo oculto, irmãos desconexos, trabalham muito com telepatia. Mais uma vez, a tecnologia é neutra e a gente vai conduzindo ou induzindo. Aí eu trouxe aqui algo bem importante quando a gente conversa sobre isso, sobre telepatia. Conteúdo psíquico semelhante, tá?
A qualidade da matéria mental, da psicosfera individual, influencia na comunicação telepática. Se eu tô num dia onde o meu mental ele tá virado do avesso, eu tô assim surtada, com raiva, braba, enfim, eu vou me conectar com um conteúdo semelhante, certo? Eu vou me conectar com quem também está nessa mesma vibração. E aí eu tenho que cuidar, porque às vezes vêm as induções. Agora, se eu cuido da minha mente, se eu tenho uma mente ativa na meditação, se eu estou compreendendo, tentando compreender o outro, ou compreendendo bem o outro, se eu estou, enfim, bem comigo mesmo, aí a minha telepatia ela vai ser conduzida de uma forma diferente. Eu vou atrair ou conectar com seres que estão vibrando nessa mesma frequência. Tudo é canal de energia, tudo é campo vibratório e tudo é estabelecimento de corredor energético. A depender do corredor energético que a gente cria, a gente vai estar conectando com um tipo de telepatia. Então, eu trouxe aqui como desenvolver, né, a telepatia. Eu trouxe pilares muito básicos, mas é uma base que se ela não tiver sobre um alicerce bacana, legal, vai tombar ou vai virar uma telepatia compulsória e indutória, tá? Então, o autoconhecimento, os estudos aprofundados, os treinos, porque telepatia também é treinar, né? Tudo aquilo que a gente está desenvolvendo, a gente precisa treinar para que a gente fique bem naquele ponto. Então, também é treino. Ampliação consciencial também. Eu trouxe treino porque até dentro dos nossos processos, né, de autoconhecimento, por exemplo, desenvolver a paciência, é treino, não é? Não é simplesmente vou fazer um download aqui do código da paciência e estou paciente. Ainda não é assim, né? Então, a telepatia ela também exige isso, também exige treino. Aí agora a gente vai começar a entrar aqui numas partes que o Nortron ele começa a participar para nos trazer informação, para que a gente fique consciente desses processos todos que estão ocorrendo em planeta Terra hoje, para que a gente possa dessa forma nos desenvolver de forma orgânica, tá? Essa é a ideia da confederação do Comando Ashtar, que seja biológico. Aí a gente começa assim. Microchip telepático é necessário? Implantes neurais servirão para a telepatia de indução. O Nortron, deixa eu ver quando é que foi, faz uns 2 anos isso, tá em algum vídeo aí. Ele trouxe uma canalização que irmãos do governo oculto fabricariam neurochips para a comunicação telepática. E aí também é um ponto onde surge a ideia da gente trazer o curso de comunicação telepática. Mas tudo tem seu tempo e tem muitas coisas no caminho também, né? Então, a gente respeita isso e segue adiante quando tem que seguir, e o momento é agora. Então, para falar de microchip, para falar de neurochip, dessas induções que eles estão querendo trazer, talvez esse vídeo aqui dure muito pouco no YouTube, mas paciência, qualquer coisa a gente vai para outro lugar, a gente precisa falar do experimento Filadélfia. O experimento Filadélfia, eu vou resumir ele, tá? Para que a gente consiga, assim, compreender, mas não aprofundar tanto para a aula poder durar um pouco mais no YouTube. Então, o experimento Filadélfia, ele foi um experimento onde irmãos desconexos, encarnados e desencarnados, macumunados, como diria minha avó, criaram uma forma de telepatia, tá? Eles conseguiram canalizar a informação do teletransporte, na verdade. Eles canalizaram o teletransporte
e começaram a fazer muitos testes. Esses testes foram inúmeros, mas eles chegaram num teste muito grandioso, no quesito tamanho, né? Não no quesito especial, magnífico, consciencialmente falando. Mas eles chegaram nesse projeto de teletransportar um navio. E aconteceu muita porcaria dentro desse movimento. Por quê? Porque a imaturidade dos seres que estavam envolvidos, a imaturidade de consciência era muito grande, não tinha nenhuma ética, moral estabelecida muito menos, né? Nem mesmo respeito por aquelas pessoas que estavam envolvidas ali, que eles induziram essas pessoas a estarem ali. Então, o governo dos Estados Unidos, né, o governo militar dos Estados Unidos, ele vai negar isso, a Marinha vai negar isso até o fim. Eles negam até hoje e isso virou uma teoria da conspiração. Então, enfim. Essa é a história, basicamente isso que aconteceu nesse experimento Filadélfia. E aí, eu vou trazer aqui uma informação que é assim, ó. Tudo começou quando os irmãos desconfederados fecharam um acordo com os Estados Unidos. Em troca de tecnologia, os Estados Unidos disponibilizaria as induções, posteriormente as abduções realizadas. Novas tecnologias foram disponibilizadas ao governo, né, dos Estados Unidos para agora teletransporte. Então, assim, essa história é recente, porém ela não é tão recente assim, porque esses experimentos eles já estavam ocorrendo há muito tempo, desde que os desconfederados, né, desde que os irmãos do governo oculto estão cedendo tecnologia em troca até mesmo de humanos, certo? Isso ocorre, isso é real. Então, esse experimento começa assim, tá? Houveram muitos testes realizados a partir de um estudo aprofundado da mente, bem como de toda a mecânica quântica e alguns integrantes de uma ordem secreta que governa os Estados Unidos. Criaram tecnologias avançadas para a manifestação do teletransporte na fisicalidade. Tudo começou, primeiro, com um projeto onde envolviam crianças. Tá? Eles envolveram essas crianças nesse projeto para teste mesmo. Pegam essas crianças para fazer experimentos, tá? E dos mais variados experimentos. E nesse caso, muito da telepatia, muito do teletransporte. Começou assim. Anteriormente ao teletransporte de um grande navio, experimentos foram realizados com pessoas encarnadas. Estas pessoas foram enviadas a locais distintos do globo, como também foram enviadas para outras dimensões do tempo e do espaço. Então, visto isso, o Nortron ele pede para que traga essa informação dos microchips para implantes neurais, para comunicação telepática que eles vão colocar à venda e a disponibilização da humanidade. O Nortron ele traz uma mensagem sobre esse experimento para que a gente fique consciente de que eles estão trazendo de novo esse experimento, mas agora de uma forma diferente, de uma forma onde eles vão tentar controlar até mesmo o que a gente pensa e sente através desse microchip que eles vão vender como forma de comunicação telepática. Eles vão tentar esta implantação aí. Então o Nortron ele começa assim, o texto dele. Todo esse experimento iniciou-se de modo a desenvolver um teletransporte efetivo para que famílias da elite pudessem viajar no tempo e no espaço, saindo da Terra e acessando outros orbes para a fuga após atos criminosos em planeta Terra. Os testes se iniciaram com pessoas comuns. O projeto Filadélfia foi apenas um dos projetos criados pelo governo dos Estados Unidos. Na verdade,
ele foi o único que fora descoberto até então. Ele continua. Nós, do Comando Ashtar, resgatamos muitos irmãos que se perderam no tempo. Alguns ainda continuam perdidos e nós continuamos uma busca incessante por estas consciências. Estas consciências se locomoveram para um tempo à frente em relação ao tempo terrícola ao qual vocês se encontram hoje. Ou seja, foram para o futuro. Enviaram as pessoas para o futuro. Porém, estes não foram para a terra que vocês habitam hoje, foram para uma terra paralela, por assim dizer. Quando ele trouxe isso, eu compreendi que ele estava falando que eles tinham ido para o universo, né? E ele completa, porque ele continua assim. Na verdade, foram conduzidos a um universo paralelo onde impera a sombra. Lá ficam presas as pessoas, né? Algumas conseguiram ser resgatadas, outras vagam no tempo e no espaço, perdendo-se nas feridas deste espaço-tempo. Acho que é tipo assim, as feridas que ele quis dizer é tipo fendas, que as pessoas devem ficar por lá presas, não conseguem sair. Outros ficam vivos, perderam. Outros que ficaram vivos, ou seja, na terceira dimensão, perderam suas sanidades mentais, uns porque desacreditaram de suas verdades contadas. Outros porque não deram conta do aceleramento de partículas sobre os seus campos mentais e neurais. Estes irmãos, impulsionados por seus mentais desconectados de seus corações, ou seja, né, os desconexos, criaram uma fenda atemporal, a qual criou assim um grande campo magnético para que estes pudessem ir e vir de locais específicos. Isto ocorreu também para que pudessem receber novas tecnologias provindas dos desconexos. Então, os desconexos encarnados, com o auxílio dos desencarnados, que não operam pela confederação, na época, criaram essa falha, essa fenda, essa comunicação entre uma dimensão e outra para que eles pudessem fazer tudo o que estão fazendo. Nós, junto aos irmãos dos demais comandos que atuam pela confederação, intervimos no projeto, na época que eles interviram, criando um campo de ressonância ao contrário para o fechamento da fenda. Nossos irmãos arcturianos trabalharam incessantemente para o fechamento do campo magnético distorcido que fora criado a partir desta disfuncional atitude. Este local, onde a fenda se abriu, possui até hoje suas fragilidades. Não engane-se, não é apenas os Estados Unidos que cria fendas para acessar outras dimensões no espaço e no tempo. É por este motivo que o trabalho do Comando Ashtar possui suas atividades em alta frequência vibratória nesse sistema solar. A Marinha dos Estados Unidos nega que tais experimentos tenham sido realizados, colocando toda a história como uma teoria da conspiração e cria um novo projeto que está sendo instalado agora. Estão instalando microchips, os quais denominamos como implantes neurais. Alguns de nós também referem-se a estes implantes como bombas biológicas, porque movimenta muita coisa dentro da nossa estrutura biológica, né? Estes implantes foram desenvolvidos e chegam ao tamanho de uma nanopartícula para trabalhar como neurotransmissor de informação. Este neuroimplante, por assim dizer, são colocados à disposição da humanidade para a troca de informação via telepatia. Não precisarão mais de celulares como possuem hoje. Então é assim que eles vão vender.
acessarão as informações uns dos outros através desta nanopartícula desconexa. Já começa a ser uma telepatia indutória, né? Porque eu vou saber o que está dentro da tua cabeça e tu da minha. Isso é muito indução. Ai, vou ter que botar meu casaco, outro aqui, porque tá muito frio. Existem casos destes em outros orbes, onde o governo oculto se encontra no controle. Querem fazer o mesmo com a população terrícola. Por este motivo, junto a esta consciência, criamos este curso para que vocês possam resgatar a telepatia de forma biológica e não induzida. A luz conduz, não induz. Lembrem-se sempre disso. Jamais diríamos para que implantações de microchips para comunicação telepática fossem depositados em suas cabeças. Sabem por quê? Porque esta é uma faculdade intrínseca às suas consciências e nós não necessitamos de microchips para que nos comuniquemos com vocês. Senão, esta mensagem não estaria sendo trazida a vocês agora. No experimento Filadélfia, fora realizada uma manipulação do campo eletromagnético sem um preparo devido para o deslocamento, uma vez que a sociedade terrícola ainda busca pela ética e pelo respeito à psique humana. Como corpos humanos foram sugados para dentro de corpos de navios devido à alta interação eletromagnética manifestada, agora, os irmãos desconexos aprimoraram alguns de seus sistemas e infundiram em um neurochip. Aí ele traz uma fala sobre como que vai atuar esses microchips deles, do governo oculto, tá? Ele diz assim, seus transformadores, por assim dizer, seus condutores de energia, emitirão frequências magnéticas à distância. Não mais manifestarão a atração dos corpos para um outro corpo, como foi do navio, né? Que eles utilizaram de forma tão errada dentro desse experimento de teletransporte que os corpos das pessoas se fundiram ao corpo do navio. Então ele está trazendo que não vai ser mais assim. Aí ele traz, assim como a espiritualidade de luz se aprimora, nossos irmãos desconexos buscam meios de sofisticar suas tecnologias deturpadoras de consciência. Outra fenda atemporal está sendo criada. Outro campo magnético está sendo estabelecido com um consentimento inconsciente de toda a população terrícola que nega o autoconhecimento e a espiritualidade. Vendendo seus subconscientes a este tipo de atividade sombria. Nós estamos aqui trazendo estas informações a vocês através dos canais que se comprometem a levar a informação adiante, para que isto possa ser freado, ao menos dentro de suas cabeças e de seus corações. Se necessário for, interviremos novamente para que um universo paralelo sombrio não se abra sobre a Terra. Por enquanto, estamos avisando desta maneira. Quando os desconexos que acham que estão no poder, por criarem um sistema falho, trancarem as possibilidades de atuarmos através dos canais de comunicação como este aqui, as mensagens se propagarão aos 4 vórtices de energia desta Terra. Por ora, aprimorem-se, busquem a paz. Construam a nova Terra dentro de seus corações e de suas mentes. Ela já existe, não é um projeto apenas. Então ele traz isso tudo nessa primeira apresentação aqui do curso para que a gente fique consciente
desses movimentos todos que a sombra ela sempre tenta implantar, né? Pensa, tem uma grande incidência de luz chegando na Terra. Essa grande incidência de luz, ela vai ir lá nos escuros para iluminar o que precisa ser iluminado para que a Terra possa se transformar. Não é assim com a gente também? É a mesma coisa com a Terra. Agora, a sombra, os irmãos que atuam para que a sombra fique, eles já sabem disso. E o medo deles é que eles percam esse falso poder que eles acham que eles têm. Então eles atuam dessa forma, de modo a nos desconectar e mais ainda, de modo a nos trazer facilidades, facilidades de todos os tipos, né? Nos dando caminho fácil. Porque é muito fácil a gente pegar um microchip, plantar na cabeça e sair conversando telepaticamente, não é? Difícil é a gente desenvolver através do estudo, do autoconhecimento, do autoburilamento, né? Então essa é a grande diferença. Na verdade, ele trouxe tudo isso e a gente pode compreender desde já a grande diferença da telepatia biológica e da telepatia compulsória, ou da telepatia por indução, né? Então agora, depois de toda essa informação do Nortron, a gente vem aqui para nossa apresentação de fato do curso, do que a gente vai ver nesse curso aqui. Então, no primeiro mês, a gente vai estudar sobre ética, moral e livre-arbítrio na próxima aula, tá? Começar pela próxima aula, a gente já começa aqui nessa base. A gente vai estudar sobre a rede conectiva universal, vai estudar os órgãos sutis e a comunicação telepática, qual é a relação. É mais ou menos, tá, gente? A gente trouxe aqui um esqueleto para que a gente não se perca no meio do caminho, mas a gente vai fluir bastante. E dependendo também das perguntas que trouxerem ou das questões que vocês comentarem aqui, nos comentários, por favor, comenta se faz sentido, tem alguma dúvida, quer questionar o Nortron, a equipe de Novax questiona tudo. Manda aqui que a gente vai desenrolando isso aí. Telepatia e a glândula pineal. Aí no segundo mês a gente vai falar sobre a mente, né? Quantas camadas constituem esse campo? Aí na outra aula, conexão entre a mente, o campo emocional e as células físicas, indução telepática, telepatia original. Terceiro mês, a minha conduta alimentar influencia na comunicação telepática? Receptor e emissor. Muito importante isso aqui. Saber receber e saber emitir, né? São coisas muito distintas. Conversação celular, daí é uma aula com o Nortron. Que ele já até trouxe um pouquinho, um trecho aqui pra gente já ir pegando. Daqui a pouquinho eu leio aqui com vocês. Um outro tema, né? Mensagens telepáticas ocultas. Quarto mês. Transferindo pacotes de dados, downloads telepáticos. Como duas ou mais consciências se conectam para uma conversação telepática? Como emitir uma mensagem telepática? Como receber uma mensagem telepática? Quinto mês, aí a gente já começa com as aulas práticas. Primeiro, sim, é teoria, a gente precisa conhecer o que a gente está querendo desenvolver. Ativando o circuito telepático, aula prática com o Nortron para abertura dos canais e ativações de geometrias arcturianas e pleiadianas. Eles vão trazer isso aqui para nos ajudar na abertura de alguns dos nossos canais que estão muito encastelados. Como a gente já vai estar estudando, né, até o quinto mês, a gente vai receber essa ajuda. Enviando e recebendo uma mensagem telepática ao reino vegetal e mineral, aula prática. Enviando e recebendo uma mensagem telepática ao reino animal, aula prática também. Sexto mês, recebendo e decodificando informação telepática, na teoria e na prática.
praticando a telepatia hominal, enviando e recebendo pacotes de informação. Aí vai estar mais voltada aqui para o nosso estado dimensional, né? Ou vibratório, enfim. Enviando mensagem ao mentor espiritual através da telepatia, aula prática também. Recebendo uma mensagem telepática dos planos sutis. Tudo isso a gente vai desenrolando ao longo dessas aulas, tudo isso a gente vai conversando, vai trocando ideia, vocês vão mandando aqui nos comentários, a gente vai trocando, a gente vai se desbloqueando, tá bom? Mas essa é a base da grade. Não que a gente não vá trazer outras coisas, tá? Mas essa é a base. Então, hoje, para agora, para a gente já adentrar esse mundo da telepatia, eu trouxe um texto que eu criei. Eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de vir estudar assim, com textos, com slides, para que a gente possa, todos juntos, estar observando o que está ali e poder também vocês participar de forma mais ativa, como se a gente estivesse todo mundo junto mesmo. Então o texto ele começa assim. Por muito tempo, corrompemos nossa transmissão informacional telepática em planeta Terra, mais especificamente na terceira dimensão. A ideia jamais fora retirar nossa capacidade telepática. A ideia era manifestar a fala através do laríngeo físico e seguir com a fala através dos cordões filamentosos da mente. Isto não ocorreu, porque grandes induções foram realizadas. Os terrícolas desconectaram-se de seus cordões de energia, atrofiando-os. Nestes rompimentos com os planos mais sutis, que compõem toda a rede energética, espiritual e consciencial, a telepatia teve seus códigos restringidos, bloqueados. A ética, a moral e o respeito foram trocados por facilidades tecnológicas na época da Lemúria e posteriormente na Atlântida. Isso corrompeu o circuito energético e com isto toda a rede sutil disponível aos que na Terra encarnavam. Muitos dizem que fora uma bênção termos perdido e esquecermos quem somos e o que fizemos. Eu diria que foi magnetismo apenas. E agora, mais maduros espiritualmente, podemos resgatar o que anteriormente fora deturpado. Sem dúvida que, para resgatarmos um código, precisamos ser honestos conosco mesmo conosco mesmo e com os demais. Não querer desbloquear a telepatia para invadir o pensamento alheio ou como mera especulação. Cornalina. Isto é antiético. Isto é a destruição da moral e da civilização. Saber o que se passa dentro da cabeça de um outro alguém é querer ter o controle sobre o outro. Não é esta a condição telepática ética produzida pela fonte criadora. Assim como o desenvolvimento da paranormalidade é para a segurança de uma consciência encarnada na Terra, para que, através da paravisão, possa identificar e diferenciar mentores de obsessores, a comunicação telepática precisa ser desenvolvida para que a comunicação entre aqueles que mais nos afinamos possa se estabelecer e assim possamos nos apoiar de todas as formas. Num plano mais terrícola, por assim dizer, tridimensional, enviar e receber informações daquelas consciências que mais nos conectamos também será uma questão de saúde. Por falar em saúde, precisamos estar com nossa saúde mental em dia, bem como com nossa saúde emocional, para resgatar este código do espírito. Uma mente e um campo emocional desequilibrado poderá conectar com a telepatia indutória.
A intenção agora é desbloquear estes códigos que há tempo se encontram bloqueados e reativar estes circuitos de energia para que a comunicação possa se expandir para além da matéria densa. Se perdêssemos a fala física, os aparelhos telefônicos, os correios, ainda assim poderemos nos comunicar, porque não há limite para os cordões de energia do espírito. A telepatia proporciona a comunicação na terceira dimensão, bem como na quarta, na quinta, na sexta e assim por diante. Oitavas telepáticas se manifestam dentro deste orbe em direção a outros, deste universo a outro universo. A telepatia se dá desde a nossa consciência em aprimoramento até a consciência da fonte criadora. A verbalização das palavras através da transmissão pelo aparelho fonador é resultado da materialização da comunicação telepática. Anteriormente, a conversação é realizada mente a mente, campo a campo, como é o caso da comunicação da quarta dimensão, por exemplo. Esta tecnologia da Terra, a qual materializa e expressa de forma física tudo o que está no sutil, nos trouxe muitos benefícios, materializando os sentimentos que anteriormente vibravam apenas no campo mais sutil. Porém, acostumamo-nos a esta forma de nos comunicar e, por vezes, deixamos de lado a comunicação não verbal, a comunicação telepática. Então, eu quis trazer esse textinho só para a gente entender mesmo, se habituar que, na verdade, esse aparelho, ele serve para transferir tanto um pensamento que eu estou tendo, tanto quanto uma emoção que eu quero expressar, um sentimento, né? Tudo a gente traz para a fala. Mas anteriormente a trazer para a fala, tudo isso está expressado já no nosso campo sutil, a gente que não vê. E para que a gente possa ver, muitas vezes a gente verbaliza. Mas agora, como a gente está sutilizando, a ideia é sutilizar o nosso campo, até mesmo o corpo físico, a gente vai resgatando essas formas para que a gente possa se expressar de outra maneira. E para que a gente consiga entrar, né, nesse curso de uma forma bem ativa, o Nortron, ele traz algumas informações sobre conversação celular para que a gente possa conversar com as nossas células, para que elas possam compreender todo esse processo de resgate que a gente está fazendo e abrir os seus núcleos para acessar essa informação e essa informação ser ativada, tá? Então, ele traz uma ideia aqui de um exercício. E antes eu trouxe aqui a informação de como as nossas moléculas de água, sejam elas, né, oceânicas ou celulares, conseguem absorver a informação da comunicação telepática, nossa comunicação telepática da nossa própria mente com as nossas células. É muito importante, a gente conversa telepaticamente com as nossas células o tempo todo. A gente só não tem consciência disso. E elas escutam muito bem. As moléculas de água conseguem absorver a informação que conduzimos a ela, seja mentalmente ou através de uma frequência específica, porque as moléculas de água são partes vivas do planeta vivo, de um planeta vivo. A água do planeta expressa as qualidades do campo emocional. O campo emocional, que, neste caso, é representado pelas moléculas de água e está conectado ao campo mental da Terra, bem como ao nosso campo mental, uma vez que a Terra é criadora dos nossos corpos.
e os nossos corpos estão conectados a todos os campos e corpos da Terra. Nós somos uma grande célula, né? Ou uma pequenina célula, né, da Terra. O nosso campo mental, em interação ao campo emocional da Terra, cria uma exuberante alquimia, que pode ser expressada através das moléculas de água. Esta água pode ser tanto a água que absorvemos nos rios, observamos nos rios, na verdade, nos oceanos, na água de beber, como na água que compõe as nossas células, as células do nosso corpo. Este é o princípio da conversação celular, além de ser a base da conversação e da modulação das moléculas de água. E aí o Nortron, ele traz uma orientação para que a gente faça uma conversação para conseguir resgatar então esses códigos. E ele traz assim: quando se encontram em um processo de aprimoramento, o único erro que cometem é de não informarem seus sistemas celulares de que estes necessitam absorver toda a mudança que estará sendo gerada. Quando não conversam com suas células, estas não absorvem o tanto de informação quanto deveriam. Lembrem-se, as células de vocês são tão vivas quanto vocês. As células de vocês são organismos vivos em plena função e transformação em movimento. Em especial, trazemos a vocês a importância da conversação celular para que, quando estiverem estudando sobre assuntos complexos, como é o caso da telepatia, informem suas células que estão a resgatar códigos que estas podem captar dos seus próprios registros. As células estão ancorando um grande registro informacional de vocês mesmos. Cada uma das células que compõem seus corpos estão conectados a fragmentos de suas consciências. Elas são expressões vivas de uma consciência em aprimoramento. As células estão ancorando um grande registro informacional de vocês mesmos. Cada uma das células que compõem seus corpos estão conectados a fragmentos de suas consciências. Elas são expressões vivas de uma consciência em aprimoramento. Podem trazer mentalmente às suas células a seguinte informação: queridas células, queridos complexos mitocondriais, peço a vocês que aceitem todo o conhecimento que está sendo adquirido neste estudo telepático, para que possamos juntos resgatar nossos códigos genéticos e espirituais. A partir de agora, eu as escuto e vocês escutam as mensagens provindas do meu campo mental superior, onde guardo o meu banco de memórias e todo o meu banco informacional. Eu trago os códigos telepáticos à luz da minha consciência agora, e estes se manifestam através de vocês, queridas células. Então ele traz essa informação para que a gente possa abrir já um campo de telepatia para dentro de nós mesmos, a começar conosco mesmo, que é com as nossas células. Porque se a gente não tem uma íntima relação com o nosso próprio corpo, com o nosso próprio campo, com o campo das nossas células, a gente não vai conseguir ter esse campo tão fluido com o outro, de forma com respeito mesmo, sabe? Então, eles trazem essa ideia da conversação celular como mais uma autocura também, como um autorresgate. Então, a partir de agora, se nós fizermos essa condução de conversação a cada estudo que a gente fizer, não precisa ser só esse estudo aqui. Outro estudo que tu tá fazendo, tu tá criando um campo de harmonia entre a tua consciência e as tuas células, porque cada célula é a tua consciência. Ela só está fragmentada em 6 trilhões de células, entende? Então, eles focam muito na conversação celular.
e eles passam esse primeiro exercício para a gente. Então experimenta. A partir do próximo estudo, que a gente vai adentrar mesmo o estudo da telepatia, faz esse decreto ou essa conversação, essa condução dessa informação com as tuas células. E diariamente tenta sentir a informação que as tuas células estão te passando. As nossas células falam muito e a gente vai aprender a ouvir. E aqui eu já ia me esquecendo. Tem algumas pessoas que perguntam, né, como uma forma de contribuir com o canal e tudo. E a gente, na verdade, tem um projeto junto com os irmãos de Novax, tá? Que é um projeto para criar uma sede física de Novax aqui na Terra. Bem específica mesmo de Novax, para atendimentos fraternos, como a gente cria com a terapia eletromagnética fotônica, que hoje é online, e a cama pleiadiana de cura da consciência também. Então, Nortron e a equipe de Novax, junto com a gente, né, nessa ideia de criar essa bolha aí, a gente cria esse Apoia-se, que eu vou disponibilizar aqui embaixo para vocês, na descrição desse vídeo, para quem sentir de contribuir, ou alguma troca, alguma coisa, quiser contribuir para esse projeto, eu peço que contribua lá, porque todo esse valor ali será destinado a esse local, tá bom? Eu vou deixar também um vídeo explicativo desse projeto, porque essa aula aqui já ficou grande demais, já deve estar todo mundo cansado, né? Então, é isso, se tu sente de apoiar, se tu sente de nos ajudar a materializar isso, qualquer valor que tu sinta no teu coração e que tu possa doar já vai ser muito grandioso, tá certo? E é isso. Seguimos no nosso próximo estudo. E por favor, comenta aqui se tu gostou dessa introdução, dessa apresentação do curso, se fez sentido para ti. Se tu tem algo a acrescentar aqui, acrescenta. Se tem uma dúvida, bota aqui. Tudo que tu quiser saber, bota aí, que a gente vai desenrolando juntos. Mas comenta, se for possível também curte. Se achar que vai ser útil para alguém que está tentando se desenvolver dessa forma também, envia para essa pessoa e assim a gente vai fazendo essa rede crescer, tá bom? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui e eu vou ler todos os comentários de vocês e vou responder todos, tá certo? Um grande beijo e até mais!